essa prática de gerenciamento é que, sem dúvida nenhuma, eu acredito que isso, sendo colocado como uma possibilidade de tratamento para os pacientes e também fazendo parte da grade curricular, nós estarmos oferecendo o melhor tratamento aos pacientes, porque esta é a melhor prática médica. Obrigado. Muito obrigado pela contribuição. Dr. Guilherme Genovez, médico hematologista, hemoterapeuta intensivista. Boa tarde a todos. Cumprimento o Ministério Público pelo evento. Eu vim de Florianópolis, me sinto bastante honrado em estar aqui. E eu trabalho em terapia intensiva e sou hematologista e hemoterapeuta. Não sou intensivista porque eu não tenho título de especialista, então, pelo Conselho Regional de Medicina e pelo Conselho, eu não poderia dizer que sou intensivista. Mas a questão do sangue é uma questão bastante complexa e eu acho que é importante a gente entender algumas coisas antes de a gente aprofundar a discussão. E tem algumas questões que eu gostaria de colocar dentro dessa discussão que está sendo feita. O sangue, na realidade, ele possui uma capacidade, a hemoglobina possui uma capacidade que nenhuma outra proteína tem, que é pegar o oxigênio do pulmão e distribuir pelos tecidos. É isso que ela faz. Isso é muito difícil de se fazer, se tentou desenvolver perfluorocarbonos para fazer isso. E no começo do século anterior, eles começaram a fazer transfusão de sangue e os resultados foi tudo bacana, parecia que estava tudo resolvido. Até em 60 descobri que a hepatite B era transmitida, a gente chamava de antígeno austral, era transmitida pela transfusão de sangue. E fomos atropelados na década de 80 pela AIDS, que foi uma grande tragédia. E a gente teve no Brasil a sorte de um grupo de pessoas propor uma reforma sanitária com a criação do Sistema Único de Saúde, que culminou com a Constituição de 88. E com a vinda dessa Constituição, o sangue deixou de ser um negócio em que as pessoas ganhavam dinheiro fazendo transfusão de sangue. Quanto mais transfusão se fazia, mais esse dinheiro se ganhava. E o governo e o Sistema Único de Saúde tomou uma decisão de trazer para si essa responsabilidade, já que a conta da transmissão de doença passaria a ser do próprio governo. Socializa-se o prejuízo e privatiza-se o lucro, a lógica. Bom, com isso se criou a mudança na Constituição brasileira, houve várias lutas dos bancos de sangue privados em relação a evitar que isso fosse regulamentado. Em 2001 foi a regulamentação saiu através da Lei 10.205, né, que vai regulamentar o parágrafo 9 do artigo 199 da Constituição Federal. E o sangue passa a ser uma política forte de Estado. Hoje o Brasil, e eu fui anterior ao Dr. João Bacra, coordenador de sangue, o Brasil hoje possui um dos melhores sangues do mundo, em nível de qualidade, não nega nada, graças ao movimento sanitário da década de 80. Bom, mas o que acontece? Já no final da década de 90, porque assim, a maior parte das indicações de transfusão de sangue, elas são emocionais. E eu concordo com o colega que falou primeiro, representante da Testemunhas de Jeová, de que existe um caráter discriminatório. Eu trabalho em UTI, percebo isso, e outro dia me aventei num paciente que tinha um hematoma subdural, que precisava ser drenado, e o neurocirurgião, se ele não autorizar a transfusão de sangue, eu não faço. E em nenhum momento, no tempo todo que eu trabalho em UTI, nunca houve indicação de se fazer transfusão de sangue na drenagem de um hematoma subdural. Não tem. Então, o que foi que começou a acontecer? Alguns autores, o Herbert, no Canadá, ele fez o primeiro estudo chamado TRIC, em que ele começou a observar que porque se dizia o seguinte, bom, os pacientes que tomam sangue morrem mais do que não tomam sangue. Ah, claro, mas morrem porque são pacientes mais graves, por isso foram transfundidos e por isso morreram. E o Herbert usou uma escala que a gente tem na terapia intensiva, que se chama escala de Apache, em que eu consigo parear e fazer com um grupo de pacientes seja exatamente igual ao outro. E ele estabeleceu num grupo
os pacientes receberiam sangue de acordo com as regras vigentes, 10-30, que a gente chama, 10 de hemoglobina, 30 de hematócrito. E o outro grupo, só quando o paciente apresentasse déficit de transporte de oxigênio, que é a indicação formal, racional para a transfusão de sangue, é melhorar o transporte de oxigênio. Quando se vai transfundir e o objetivo não é melhorar o transporte de oxigênio, a transfusão é equivocada, você está fazendo coisa errada. E o Herbert mostrou que o grupo em que havia restrição à transfusão teve uma sobrevida maior, significativamente maior do que o grupo pareado igual que tinha recebido sangue. Então, isso foi publicado no New England e depois na JAMA, e isso criou uma comoção de, pô, peraí, a coisa mais complicada um pouco em relação a isso. E, fora isso, saíram vários outros trabalhos. Eu tenho uma apresentação que houve um fórum já em São Paulo, promovido pelo Conselho Federal de Medicina, e eu era da Câmara Técnica do Conselho Federal de Medicina, em que a gente discutia, eu tinha uma apresentação, mas daí eu sou slide dependente. Então, fica difícil falar de coisas para vocês sem ter a representação gráfica. O slide depois você pode mandar para a gente, que a gente anexa na nossa página de internet depois com a ata. Ah, legal. Da audiência. Então, é que essa discussão, ela aborda bem essa questão do transporte de oxigênio, da oferta de oxigênio e do consumo de oxigênio, que é a grande chave de toda essa discussão. E vários outros trabalhos, um trabalho muito bonito feito aqui pelo pessoal do Instituto de Cardiologia do INCOR de São Paulo, também demonstrando. Em todos os trabalhos, a doutora Alain já pincelou sobre isso, a transfusão de sangue, ela leva à imunossupressão severa. Então, todos os pacientes que tomam mais transfusão de sangue, os pacientes que tomam, num grupo, quando você vai comparar grupos, os pacientes que tomam mais transfusão de sangue, eles têm uma maior taxa de infecção hospitalar, eles têm maior tempo de internação hospitalar, têm maior mortalidade hospitalar, por conta da imunossupressão causada, não só pelos antígenos eritrocitários que a gente conhece, mas pela grande carga de antígenos leucocitários que vem dentro da banca de sangue. A gente faz o tipo sanguíneo, a compatibilidade para hemácias, a gente não faz para leucócitos, e os leucócitos estão lá dentro. Então, essa enxurrada de proteínas estranhas faz com que o sistema imunológico do indivíduo que recebeu fique biruta, ele não sabe para onde bater. E daí, no caso de uma infecção, a infecção se torna muito mais grave com relação a isso. Bom, aí vem a questão, mas lá na ponta, como é que vai fazer? Vai transfundir, não vai transfundir? O sangue é... Eu não sou testemunha de Jeová. O sangue é importante? O sangue é importante. Em algumas situações, o sangue é decisivo? O sangue é decisivo. Mas eu gostei que o encaminhamento dessa discussão, seu promotor, é muito mais importante, porque a gente não está discutindo aqui não transfundir sangue. Nós estamos discutindo respeitar quando o indivíduo não quer transfundir sangue, mas principalmente o uso racional do sangue, porque o sangue, na maior parte das vezes, é mal usado. O Dr. Mollison, num livro dele, na década de 70, já dizia que 2/3 das transfusões feitas nos Estados Unidos não tinha indicação precisa para ser feita. E aqui no Brasil, muito mais, porque... E daí, promotor, eu coloco uma questão importante, que a questão, o médico, na realidade, ele, salvo exceções, bravatas, Don Quixotes, essas coisas todas, o médico, na realidade, ele vai transfundir muito mais com medo de ser penalizado do que propriamente não respeitar. Quer dizer, essa angústia de não fazer, e eu já vi algumas discussões na internet sobre esse assunto, em que os promotores que se manifestam dizem, não, se eu descobrir que ele não transfundiu, ele vai ser representado. Isso nos assusta em relação a isso. O próprio Conselho, e eu fico com pena que o Dr. Roberto Dávila, ex-presidente do Conselho Federal de Medicina, que é um grande filósofo, além de ser um grande médico, e que discute bastante a autonomia do paciente, ele é extremamente favorável à autonomia do paciente, em São Paulo se posicionou veementemente a favor de que o paciente tivesse a capacidade de decidir e que a decisão dele fosse respeitada. Porque a vida é muito mais do que a ciência médica. A vida tem a questão filosófica da razão de viver, etc. Não interessa quanto tempo eu vou viver, mas de que maneira eu vivi e com que dignidade eu vivi. Essa talvez seja a grande questão que foge à questão da medicina. Mas a minha questão, e que eu gostaria de propor, talvez uma mudança na discussão, é com relação à formação do médico
que transfunde sangue, a formação dele não se dá na graduação. A formação dele se dá na pós-graduação. É na residência de ginecologia e obstetrícia que o indivíduo aprende a ter medo da hemorragia e que acha que a transfusão de sangue é a solução do problema. É na residência de cirurgia geral que o indivíduo vai ter medo da hemorragia, porque o cirurgião tem medo de sangue mesmo, em que ele acha que a transfusão de sangue é a solução do problema. Então, eu acho que talvez a grande discussão em relação à formação, ela está muito mais na pós-graduação do que na própria graduação. Mesmo porque um estudante de medicina que acabou de sair da faculdade de medicina, ele não tem qualificação, não tem experiência suficiente para tocar um pronto-socorro, muito menos uma UTI e muito menos fazer uma cirurgia. Então, a discussão tem que ser centrada na pós-graduação, na formação desse indivíduo lá na frente. E o que acontece? Na graduação da cirurgia geral, a maior parte, a gente tem da década de 60 para cá, talvez 3, 4 gerações de cirurgiões. E a transmissão do conhecimento é meio que dada. Hoje a gente está mais científico. Hoje a gente trabalha com medicina baseada em evidência. Mas antes era muito mais pela opinião do especialista. E o pessoal da década de 60 estava preso no paradigma da regra 30-10. E esse pessoal educou e formou o pessoal da década de 70 e da década de 80. E esse pessoal da década de 70 e de 80 educou o pessoal da década de 90 e de 2000. Quer dizer, a mudança desse paradigma na cabeça desses cirurgiões, eu trabalho em 2 comissões, 2 comitês, que foi uma grande evolução do Ministério da Saúde em relação a isso, foi a criação, assim, do mesmo modo que existem as comissões de infecção hospitalar, nos hospitais hoje tem as comissões de hemoterapia, que elas fazem exatamente o julgamento das situações de conflito. Elas são os mediadores de conflito. Para vocês terem uma ideia, quando eu comecei na comissão, de cada 10 transfusões indicadas, eu indeferia 7, 8 transfusões. E o cara me ameaçava, você vai ter que escrever no prontuário, porque se o doente morrer, a responsabilidade é sua, não morreu ninguém. Todos estão vivos. E exatamente por essa questão, porque é a mesma questão da cesárea. Eu fazer cesárea, se acontecer um desfecho ruim, eu fiz a cesárea. Se eu fizer um parto normal e o desfecho for ruim, eu não fiz a cesárea. E daí eu fico mais vulnerável. Então, se prefere fazer a cesárea, em qualquer espirro. Em relação à transfusão, a mesma coisa. A hemoglobina caiu abaixo de 30, quer dizer, o indivíduo, hoje, quase todos os gasômetros dão lactato junto. A gente tem acesso ao lactato. O lactato, o que é? É a produção, a queima da glicose sem o oxigênio. Então, quando o lactato começa a subir, é porque o metabolismo da glicose está acontecendo sem oxigênio, está com falta de oxigênio. Eu tive paciente com 10 de hematócrito, com 5 de hemoglobina, com um lactato de 6, de 7 dentro da UTI. E tem uma outra coisa importante que eu vejo, que é assim, às vezes, e não raro, principalmente paciente politransfundido, ele tem a gente não consegue tipar um sangue específico para ele. Como ele tem um subtipo, fica difícil de se encontrar um sangue totalmente compatível para essa pessoa. E daí a gente tem que transfundir sangue com compatibilidade parcial. E o hemocentro, da qual eu trabalho, o Hemosc, ele encaminha sangue, vem uma placa assim, sangue incompatível, carimbado na bolsa. E daí se pede para o médico que prescreveu o sangue assinar um termo de responsabilidade, que ele assuma a responsabilidade da transfusão do sangue, que está escrito incompatível. E quase ninguém assina. E daí o paciente não recebe a transfusão, e o desfecho é muito bom, obrigado. E daí eles estão começando a se acostumar com a ideia de que não é a transfusão que vai fazer a diferença na imensa maioria dos casos. Claro que em politraumatizado, com esmagamento de bacia, e situações em que tem uma mortalidade grande e que daí talvez abrisse um espaço para se discutir essa questão, não, mas na maioria dos pacientes são pacientes sépticos, com internação prolongada, que tem uma hemorragia para o laboratório, quer dizer, a coleta de exame todos os dias, 50 ml de sangue, a cada 10 dias vai te depletar em 500, ele já tem uma anemia pela doença, e ele vai se depletar e acaba se repondo sangue. No berçário acontece a mesma coisa. Então, talvez outras coisas que a gente precisava discutir. Mas a minha proposta, talvez, seja de que não adianta levar essa discussão para dentro da graduação de medicina.
Não adianta levar essa discussão para dentro da residência de hematologia, porque daí é pregar dentro do seminário. Está todo mundo, hematologista e hemoterapeuta, não gosta de transfusão de sangue. Não é o ponto. Os anestesistas agora já estão começando a prestar atenção na medicina baseada em evidência de que não vai resolver o problema. Então, o que eu acho é que, no âmago dessa questão, é que, primeiro, a questão da divulgação do conhecimento. Segundo, a segurança jurídica do médico na ponta, em saber que ele tem retaguarda e que a decisão dele está respaldada. Porque, dependendo de cada causídico, você vai ter uma interpretação e vai ter uma ameaça a esse médico. Assim como existem médicos Don Quixotes de bravata, existem promotores também que têm essa visão um pouco mais agressiva e que dá essa insegurança. Como que eu vou responder a isso depois? Então, era a minha contribuição. Muito obrigado. Muito obrigado. Dr. Elson Yasunaga Teixeira, médico oncologista e cirurgião oncológico. Boa tarde a vocês, boa tarde, procurador. Bom, meu assunto é cirurgia oncológica, eu sou de Sorocaba, terra do leite quente, né? E sou formado pelo AC Camargo, Hospital de Câncer de São Paulo. Minha complementação foi em Denver, Universidade de Colorado, e Instituto Europeu de Oncologia em Milão. Bom, eu tenho atuado em cirurgia oncológica em Sorocaba e eu queria me ater a 3 pontos aqui em relação a não transfusão nesses procedimentos, né? Primeiro ponto, acordo médico-paciente, até onde ir com a cirurgia sem risco de transfusão. Segundo ponto, né, as cirurgias oncológicas que eu tenho realizado. E terceiro, que recursos técnicos tenho utilizado para viabilizar essas cirurgias. Em relação ao acordo médico-paciente, tudo começa nas primeiras consultas pré-operatórias. É que esclarecer ao paciente tudo que está envolvido em seu tratamento. Até onde pode ir cirurgia sem risco de transfusão sanguínea? Então, naqueles pacientes que recusam transfusão sanguínea, que apresentam tumores extensos ou em contiguidade com vários órgãos, mesmo tornando viável a cirurgia com correção da anemia ou melhorando o hemograma e tendo certa reserva, considero na consulta pré-operatória o seguinte ponto, né? A possibilidade justamente da interrupção da cirurgia, mediante o risco de uma transfusão. Ou seja, se no percurso da cirurgia notarmos que está havendo perda significativa de sangue e com risco de mais perda se prosseguir, interrompemos o procedimento. O paciente está ciente disso. Então, cabe ao cirurgião, cabe a mim, né, a equipe cirúrgica, o discernimento de quando interromper a cirurgia para evitar uma situação de irreversibilidade, né? Então, esse é o ponto. E quais são as cirurgias que eu tenho feito lá em Sorocaba, né? Eu vou dividir em topografia para tornar mais didático. E a pergunta é o seguinte: é possível realizar cirurgias oncológicas sem uso de hemoderivados? Sim, é possível. Quais cirurgias possíveis? Quais cirurgias que eu tenho realizado? Na verdade, todo o segmento do corpo. Começando de cima, para ilustrar, né? Eu vou dividir por segmentos: cabeça e pescoço, tumores que têm origem tireoide, tumores da glândula parótida, tumores da cavidade bucal, faringe, laringe, como laringectomias, linfadenectomias cervicais, independente do volume tumoral, mandibulectomia, são procedimentos realizados de forma segura e sem risco de transfusão. São cirurgias anatômicas. Descendo um pouquinho, né, cirurgias de tórax, cirurgias pulmonares, né, de parede torácica, parênquima pulmonar e mediastino. Só para ilustrar, recentemente eu operei 2 casos em Sorocaba. O primeiro caso, paciente de 48 anos, de sexo feminino, com câncer de mama, recidivado triplo negativo. Nós sabemos que esses pacientes não respondem à quimioterapia, nem à radioterapia, eventualmente à radioterapia. Ou seja, só nos resta a cirurgia. Então, se apresentava com uma massa tumoral de 10 centímetros na região do externo, na sua metade superior, acometia a junção externo-clavicular bilateral, junção externo-costal nos 3 segmentos dos arcos costais e hemitórax esquerdo, aderida à veia inominada e arco da aorta. Infiltrava sem plano de clivagem parte todo o superior do pulmão.
Foi realizado um preparo pré-operatório, como foi dito aqui, com a eritropoetina, e depois a cirurgia. Ressecamos o externo, a junção externo-clavicular, direita e esquerda, também os arcos costais e segmentectomia do lobo superior do pulmão e reconstrução com uma toracoplastia. Sem transfusão, o paciente correu, né, tudo bem a cirurgia, foi para casa e está tudo bem até agora. Outro caso, 32 anos, paciente de sexo masculino, tumor de células germinativas mediastino, se estendia aderida à veia iluminada, veia cava superior, pericárdio até o diafragma. O diâmetro tumoral perfazia em torno de 22 centímetros. Era um paciente adulto, grande. Não havia plano de clivagem com lobo pulmonar direito. Foi realizado o preparo também, né? Isso foi realizado uma esternotomia, dissecção de toda a massa tumoral, descolando a veia iluminada, cava superior, pericárdio, diafragma e retirado a parte do pulmão e a drenagem torácica. Esse paciente também foi possível a cirurgia, foi bem para casa e está tranquilo. Vamos descer um pouquinho mais. Aparelho digestivo, urológico e ginecológico, né? Esofagectomias, gastrectomias radicais, planectomia, cirurgia de câncer de cólon, câncer de intestino, amputação, abdômen perineal, pancreatectomias, gastroduodenopancreatectomias, cirurgia de Whipple, nefrectomias radicais, linfadenectomias retroperitoneais para tumor de testículo, suprarrenalectomias, cistectomias radicais, retirada de bexiga, toda a bexiga, com reconstrução a Bricker, derivação intestinal, esterectomias, independente da massa. A gente tem realizado cirurgia de forma segura e sem transfusão, com preparo pré-operatório. Vamos descer um pouquinho mais. Cirurgias ortopédicas, oncortopedia, tumores ósseos. 2 casos recentes que nós operamos também. Paciente de 49 anos, veio de Curitiba, com condrosarcoma de ilíaco, estendia púbis e isquio. Realizamos a hemipelvectomia interna, ou seja, retirado metade da bacia, incluindo também a parte do fêmur, né, sem transfusão sanguínea. Foi uma cirurgia tranquila, né, e também com boa resolução pós-operatória. Outro caso, paciente de 16 anos, proveniente da Bolívia, com osteosarcoma de fêmur, veio encaminhada com quimioterapia pré-operatória, foi realizada nela, então, veio com uma fratura patológica, então nós realizamos uma ressecção do tumor do fêmur, reconstrução com colocação de placa e autoenxertia usando as 2 fíbulas. Também sem transfusão, ou seja, são cirurgias todas documentadas, né, e passíveis de publicação. Então, para essas cirurgias, que recurso que eu tenho utilizado lá no hospital em Sorocaba? Então, para viabilizar a cirurgia sem transfusão, eu tenho utilizado basicamente 2 recursos. A pinça bipolar, é uma pinça que permite a selagem do tecido e cortar, sem haver a perda sanguínea, e a hemodiluição normovolêmica aguda. Essa hemodiluição normovolêmica aguda, nós reinfundimos o sangue do próprio paciente, que é retirado, coletado, diluído na bolsa, mas sem perder a conexão com o paciente, de forma que não há estocagem, que, né, as pacientes de testemunho de Jeová permitem esse tipo de procedimento. Então, esses 2 recursos que temos utilizado, né? Então, nós temos em Sorocaba uma equipe composta por cirurgiões, anestesistas, intensivistas. Nós trabalhamos de forma coesa, com o mesmo objetivo. E também, assim, eu acho que de todo o assunto que nós estamos falando aqui, cabe ao cirurgião, ou seja, a pessoa que está na ponta, né? Ginecologista, cirurgião torácico, qualquer cirurgião, de evitar, o procedimento que ele tem que fazer é evitar a perda sanguínea, né? E você não bota, né, pessoal da anestesia, intensivista, em perigo, né, de todo o raciocínio. Então, cabe ao cirurgião, sim, ele é responsável pelo ato, né, e pelo procedimento que não tenha perda sanguínea. Em cirurgias oncológicas, né, nós podemos até perguntar, puxa, por que você realiza transfusão, não realiza transfusão em pacientes com câncer, né? Aí até me indagaram. Eu faço preceptoria de residentes da cirurgia geral lá da Pontifícia Universidade Católica de Sorocaba. Eu falei assim, puxa, né, doutor, você tem que operar, mas, né, transfunde, porque sangue é vida. Eu falei, ok, né, sangue é vida. Mas aí você recorre à literatura, nós sabemos que a transfusão sanguínea, tem vários meta-análises comprovando estudo que ele pode aumentar o risco de recidiva em 20% até 40% dos casos de tumores, qualquer tipo de tumor, potencialmente curáveis. Ou seja, vamos exemplificar, a gente sabe que todos nós aqui, qualquer um de nós aqui, temos alguém da família que teve câncer, né? Ou está tendo câncer hoje, e você fala assim, poxa, ele foi operado, uma cirurgia foi bem sucedida, recebeu sangue, né? Um tumor potencialmente curável. Ok, todo mundo contente, feliz da vida. Daqui a 3 anos, recidiva.
Ele vai estar com a família, feliz da vida, com os filhos, netos, vai fazer o seu periódico, vai fazer um raio-x do pulmão, um nódulo no pulmão, né? Se você faz o diagnóstico recidivo, fala, o que será que aconteceu, né? Será um tumor, sim, né, que era potencialmente curável. Então, é justamente isso que a gente tem que prestar atenção. Se é uma situação que você